seja bem-vinda a mais uma edição do Viver, o seu programa de toda quarta-feira aqui na PUC TV. E hoje nós temos um programa muito especial para você. Nós falamos no quadro Empreendedorismo passo a passo da regularização de uma empresa. Tem também no quadro especial da Limpagim sobre conscientização, a maneira certa de você separar todos os resíduos da sua casa, e também tem dica de artesanato. E tudo isso e muito mais está começando agora. Vem com a gente! No nosso quadro Empreendedorismo, nós vamos falar em duas reportagens sobre a importância da regularização. E para isso nós estamos recebendo a advogada Samanta Monteiro, que irá esclarecer 6 pontos importantes sobre essa regularização das empresas, né? Agora, nesse primeiro quadro de entrevistas, nós vamos abordar 3 deles. O primeiro, por que a regularização se trata de algo jurídico, quem precisa regularizar e quais são as opções dessa regularização. Seja bem-vinda, Samanta Monteiro, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada. Sou eu quem agradece. Então, como advogada, a gente vive diariamente o impacto jurídico que gera a informalidade do empreendedorismo, né? Isso reflete o quê? No patrimônio do empreendedor, reflete nas questões fiscais, reflete em questões trabalhistas. E dessa forma, é de suma importância estar ligado juridicamente, porque quando o empreendedor ele não se formaliza, ele não tem um CNPJ, ele não é uma pessoa jurídica que existe. Samanta, e fala pra gente, quem precisa se regularizar? Porque nós vemos tantos empreendedores, autônomos, cabeleireiros, vendedor ambulante, são todos que é necessário regularizar? Então, juridicamente falando, todos devem se regularizar. Mas profissionais, por exemplo, empreendedor informal, autônomo sem CNPJ, prestadores de serviços sem CNPJ, negócios pequenos sem inscrição em prefeitura, sem estar inscrito, né, registrado na junta comercial, e especialmente aquele profissional que emite diretamente, várias vezes, de uma forma recorrente, nota fiscal não, desculpa, né? Recibo, porque ao invés do recibo ele deveria estar emitindo uma nota fiscal. Agora, falando um pouco da forma jurídica da regularização, existem algumas modalidades. Quais são adequadas para qual categoria? Como que funciona essa divisão? A importância da natureza jurídica, né? Da adequação, da modalidade da empresa, ela é importante por quê? Porque ela respinga na sua responsabilidade jurídica ali, perante tributos, perante responsabilidades civis, contratos sociais. Então, dessa forma, nós temos o quê? Nós temos a forma mais simples, né? Que é o microempreendedor individual, temos o empresário individual e temos sociedades limitadas, dentre inúmeras outras. Isso, a dificuldade vai ser de acordo com a empresa escolhida e com o mercado que o empreendedor almeja. Samanta, a gente sabe que de acordo com o faturamento, determina a modalidade que a empresa irá se encaixar. É isso? Então, dessa forma, o regime tributário vai depender do faturamento da empresa, ou seja, pode cair no simples, pode cair no lucro real ou no lucro presumido. E vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já. Fique com a gente. A Cerrado Créditos tem um recado para você, trabalhador. Já teve a carteira assinada ou ainda tem? Solicite a antecipação do seu saque do FGTS. Fácil, rápido e seguro. Faça uma simulação. Cerrado Créditos. Mais de 15 anos de mercado, trabalhando com responsabilidade e compromisso. Cerrado Créditos. 3093 2624. Avenida Goiás, número 350, Centro, Goiânia. Estamos de volta e agora vamos para o quadro Bem-Estar. Hoje recebendo a doutora Aline Dille, que vai trazer para nós mais informações sobre a harmonização de glúteo. Seja bem-vinda, doutora Aline Dille. É muito bom ter você aqui no nosso programa. E olha só, gente, para você de casa, eu vou explicar um pouquinho. A doutora Aline Dille, ela é uma biomédica esteta já consagrada no mercado de São Paulo e recentemente inaugurou uma clínica aqui em Goiânia. E hoje nós vamos falar de um dos procedimentos que ela realiza na clínica, que é a harmonização glútea. Já ouviu falar sobre isso?
Pois é, ela vai tirar todas as dúvidas, explicar quem pode fazer, e é para isso que ela é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês e, inclusive, falar sobre um assunto assim que é de extrema importância para a mulher, que eleva a autoestima, né? Ela se sente cada vez mais bonita, mais bela, que é a harmonização glútea. Doutora, e vamos lá, para começar, quem pode fazer esse procedimento estético? Como é que funciona? Explica um pouquinho para nós. Ele é para toda mulher que se sente insatisfeita, né, com o seu glúteo, que quer melhorar colágeno, melhorar a flacidez, contorno. Quem deseja também um volume no glúteo. A intenção é de harmonizar. Tem vários procedimentos. Não é um único procedimento, então você vem para consulta, eu vou avaliar o seu glúteo, entender qual a sua necessidade. Se você deseja melhorar a celulite, se você quer melhorar a flacidez. É um contexto que eu avalio e monto o seu protocolo individualizado. Não é uma receitinha de bolo, não é para todo mundo também, mas na maioria, assim, sempre vai ter um procedimento que vai te deixar satisfeita, que vai aumentar a sua autoestima, que você vai se sentir bem. Ele é um cuidado de toda mulher para elevar a autoestima e se sentir mais bonita, mais empoderada, mais feliz, né? Consigo mesma. Doutora, e esse procedimento, ele dói? O tratamento ele depende muito do limiar de dor de cada paciente. Tem pessoas que não sentem nada, tem pessoas que já são um pouco mais sensíveis e acaba sentindo, mas a gente faz ali uma anestesia tópica para todo o conforto do paciente, para ele sentir assim, o mínimo de dor possível. Os meus procedimentos, eles são totalmente regularizados pela Anvisa. Então eu gosto de usar o bioestimulador de colágeno, o preenchimento com ácido hialurônico. Eu não trabalho com PMMA, que hoje está em alta, e ele assim tem vários riscos para a saúde do paciente. Então eu estou sempre de acordo para um melhor conforto e preocupada com a saúde e o bem-estar do paciente. E a durabilidade dessa aplicação? Tem que fazer com frequência ou faz uma vez e fica para sempre? Não, depende, assim, ó, normalmente depende do procedimento que a gente está fazendo. Tem o bioestimulador de colágeno, que ele dura mais ou menos 1 ano. Aí a gente faz a manutenção após 24 meses. Tem o preenchimento com ácido hialurônico, que é na questão de volume, ou preencher aquele hip dip, sabe? Aquele afundamento que muitas não gostam. Aí ele dura mais ou menos de 8 meses a 1 ano e meio. Só que conforme que você vai fazendo, esse produto, esse procedimento, ele vai se mantendo mais. Então você faz ele completo, depois de 1 ano, você faz uma manutenção. Você retorna, a gente avalia, eu vejo qual que está ali naquele momento a necessidade de fazer e a gente faz essa manutenção. Doutora, fala um pouquinho para nós sobre a exposição ao sol. Como que funciona? Após o procedimento, já é possível essa paciente passar ali por uma exposição ao sol ou tem que ter um período de espera? Como a gente faz ali a introdução da cânula ou da agulha para colocar o produto, pode acontecer de pegar um vasinho e ficar um hematoma. Aí a gente sugere que evite o sol para não manchar. E tem também a questão da atividade física, né? Que a gente sempre pede para ficar 24 horas sem atividade física. Mas de resto é vida normal, você vai poder ir para o trabalho, 24 horas depois você vai para a academia. É a vida normal após o procedimento. E o investimento é um valor considerável? É algo acessível? Eu sempre apresento 2 tipos de orçamento para o paciente. Aquele padrão ouro que a gente fala, que é aquele mais recomendado, ou eu já monto, dependendo da condição e o que o paciente está querendo investir, eu monto ali um protocolo que vai dar o resultado para ele, mas que também não vai ser um investimento tão alto. Doutora, nós já estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas quais são as dicas valiosas para quem está buscando um tratamento estético nesse momento? Eu acho muito importante o paciente pesquisar o profissional que vai realizar o procedimento, né? Para ver se ele tem realmente o registro no conselho, se ele está apto a realizar esse procedimento, os produtos, né, que são utilizados na hora do procedimento, se eles estão de acordo, se eles são de segurança.
segurança, se estão com a validade, que isso tudo a gente mostra, a gente tem ali, coloca no prontuário do paciente. Então, dá uma pesquisada para realizar um procedimento seguro, num lugar seguro, dentro da biossegurança. Acho que o paciente ele precisa estar muito seguro realizando o procedimento e também que fique satisfeito, né? Pesquise os resultados, vai lá na rede social, vê a bagagem que esse profissional tem de resultado, de técnica, para se sentir satisfeito, realizado e dentro da segurança. E claro, olhar no espelho e falar, tô bonita. É ótima. Você olhar no espelho, ver o resultado que teve, se sentir satisfeito, com aquela autoestima lá em cima, que é isso assim que é muito satisfatório para mim, é elevar a autoestima de vocês e ver o tanto que vocês ficam satisfeitos com o resultado. Chegamos ao final do quadro Bem-Estar de hoje e eu quero agradecer à doutora Aline Dille pelas dicas, pelos esclarecimentos e todas as informações. Obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite, foi uma honra aqui esclarecer sobre o procedimento, né, que muitas pessoas têm dúvidas, têm receio também em fazer. Então foi muito bom para mim, para a estética, e eu vou deixar meu arroba aqui para vocês conhecerem meu trabalho, entrarem no meu Instagram, me conhecer. A clínica foi totalmente pensada e criada para acolher e para vocês se sentirem muito bem cuidados lá comigo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, não saia daí, voltamos já já. Já estamos de volta com o seu programa Viver. Oi, gente, meu nome é Nayara e no quadro de Olho na Moda, com a chegada do Dia dos Namorados, vou dar dicas de como escolher a melhor lingerie, que também pode servir para o dia a dia. Vamos lá? Separei essas peças para dar dicas sobre a tonalidade da pele. Vamos começar pela cor da peça. Se você tem a pele mais clara, os tons das peças mais indicadas são vermelho, preto e, por incrível que pareça, branco, para realçar ainda mais o tom da sua pele. Separei 2 modelos para mostrar para você que está nos acompanhando. É o nosso conjunto Lara e a nossa camisola poderosa. Olha só, esse branco com detalhe, camisola no tudo e renda e esse conjuntinho, aquele pretinho básico. Já a pele bronzeada pode abusar nas cores, como o verde alecrim, o vermelho, que sensualiza, o branco, que é mais romântico, e isso vai depender da ocasião. Aqui temos 2 peças que podem servir como exemplo. O nosso conjunto Maitê, todo na renda, sem bujo, e o nosso Baby Doll Lua de cristal. Conforto garantido. Gostou das dicas? Então acesse o nosso site, siga o nosso Instagram, que estão aqui embaixo, e confira todas as peças disponíveis e escolha a lingerie perfeita para você. No nosso quadro Conscientiza Limpa Gym, nós viemos para a prática, para mostrar para você de casa a importância de você separar os resíduos ao ser descartados, por exemplo, o orgânico do reciclado, por exemplo. Nós estamos recebendo o Emerson Gomes, que é lá da Limpa Gym, ele é encarregado de coleta da Limpa Gym, vai explicar para a gente a importância desse trabalho, porque é um trabalho que precisa sim de que o pessoal de casa, que você, a gente possa fazer a nossa parte para poder contribuir não só para o meio ambiente, mas também você vai perceber que no final das contas ajuda muita gente. Seja bem-vindo, Emerson. Obrigado, Mônica. Fico muito feliz de poder participar e colaborar com as informações necessárias. Emerson, para começar, a gente precisa saber a diferença entre o resíduo orgânico do reciclado. Vamos começar da base, né? Explica para a gente a diferença de um para o outro. Muito importante a sua pergunta, porque muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento.
né? Lixo orgânico é basicamente restos de comida, produtos que não podem ser de verdade reutilizados, né? Como, por exemplo, papel higiênico usado, né? É um tipo de material que não pode. Papelão contaminado. E o que seria um papelão contaminado? Seria um papelão sujo de óleo, por exemplo. É um tipo de material que é considerado não utilizado na reciclagem. Quando você fala dessa separação, por exemplo, do orgânico, que basicamente são os restos de alimentos misturado, por exemplo, com material reciclável que poderia ser reciclado, né? Acaba prejudicando esse material e ele acaba precisando ser descartado quando há essa mistura nos dois resíduos na hora de jogar fora? A partir do momento que esse material, mesmo sendo reciclável, mas ele fica em contato com materiais que estão em decomposição, muitas vezes esses materiais liberam substâncias que contaminam esse material reciclável. E aí, infelizmente, não podem ser reutilizados. Agora a gente vai para a prática mesmo, mostrar como que se separa, né? Como que a gente deve separar esses materiais. O lixo a gente já sabe que o orgânico, todos os alimentos em uma sacola, um saco preto separado, diferente dos outros. Mas e os demais itens, como que fica essa separação? Existe uma listagem ou pode misturar todos, plástico, papel? Como que é isso? Assim, eu preciso deixar claro que não existe nenhuma restrição sobre descartar todos esses materiais em uma única sacola. O que é preciso e é importante salientar que alguns materiais eles precisam ser lavados antes de ser descartados. Aqui está um exemplo, uma garrafa PET com bebida, né? E o ideal é a gente dar uma passada de água antes, eliminar esses resíduos para que ele não possa contaminar outros produtos, né? Como, por exemplo, papel. A partir do momento que o papel ele é contaminado com a garrafa de óleo, por exemplo, material óleo, esse material ele não poderá ser reutilizado. Entendi. Agora falando um pouco a respeito dessa questão vamos supor, essas caixinhas, né? Todas têm que ser lavadas antes de serem descartadas, por exemplo, o leite, o azeite, o amaciante, como que fica? Exatamente. O ideal, claro, pensando no meio ambiente, é utilizar uma água reutilizável, né? Então, se você tiver um sistema de reuso em casa, você pode estar, por exemplo, vou dar um exemplo, pegar um balde com água de reuso e esse mesmo balde você pode reaproveitar para fazer a limpeza de todos esses itens aqui de uma única só vez, né? Então, é importante que o produto, a embalagem esteja totalmente limpa para que as cooperativas, os recicladores façam o melhor uso desse produto. Ah, ok. Emerson, agora falando um pouco sobre essa questão, a gente sabe que existe a coleta seletiva que ela passa, né? Tem uns dias da semana que ela passa na porta das casas, nos bairros de Goiânia. Então, existe o descarte em um saco de cor diferente, ou é no saco preto, ou é no dia certo. Então, eu posso, na prática, pegar esse vidrinho que era, por exemplo, de uma pomada, né, para cabelo, esse que é de requeijão, junto com o de leite, também colocar tudo em uma sacola e colocar para que a coleta seletiva passe e recolha. Ou como que é? Qual que é a orientação da linguagem a respeito disso? É importante salientar que os materiais devem ser descartados nos dias corretos de sua frequência, né? Então, o consórcio Limpagine, ele possui dias e frequências corretas para a realização da coleta desses materiais. É importante que o morador entre no site do consórcio e lá ele pode buscar, através do seu CEP, o dia específico da sua coleta. No dia de coleta domiciliar, que é o dia de coleta de lixo orgânico, os materiais devem ser descartados na sua lixeira com o saco amarrado, se possível no saco preto. Os materiais recicláveis também têm um dia específico e o ideal é que esses materiais sejam descartáveis, de preferência em um saco azul, que é um saco destinado a materiais recicláveis, né? Caso não tenha, pode ser um saco transparente para facilitar a visualização desses materiais. E eles devem ser descartados no dia específico da coleta seletiva. E aí a pessoa veja, ela a partir do site, ela consegue essa informação. Sim, exatamente. Por que o pessoal de casa, por que eu, você, todo mundo, a gente precisa fazer a nossa parte nesse sentido? Não trata-se apenas de reciclar e não trata-se apenas do meio ambiente em si. Claro que é muito importante e essa eu acho que talvez seja a razão fundamental da gente fazer o processo de separação. Mas além de você estar ajudando o meio ambiente, você também está gerando uma fonte de renda, né?
A Consórcio Limpagem tem parceria com 12 cooperativas e é destes materiais que sai a renda dessas pessoas. Então, além de você ajudar o meio ambiente, você gera uma renda extra para algumas pessoas que infelizmente estão desempregadas. Então é muito importante esse trabalho é muito importante para algumas famílias. Exatamente. Inclusive é um ganha-pão de muitas famílias, né? Eu espero que você de casa, assim como eu, tenha aprendido um pouquinho sobre a questão da reciclagem, né? E a separação dos resíduos, a importância disso tudo para a nossa vida, né? Para as gerações futuras. Sabemos que nós devemos fazer a nossa parte. Papel, plástico, né? Tudo isso a gente pode fazer, colocar num cantinho ali, separar desses resíduos orgânicos para contribuir com o trabalho também dos colaboradores da Limpagem, contribuir para o meio ambiente, contribuir para famílias que vivem também desse trabalho, né, do artesanato a partir desses materiais reciclados. Então que fique aí o recado para você e claro, a gente torce para que cada um possa continuar fazendo a sua parte. Agora nós vamos falar exemplos de materiais que podem ser separados para ser reciclados. Sacolas de papelão, embalagens de amaciante, garrafas PET, seja de refrigerante, suco, garrafas de vidro, seja de bebidas alcoólicas ou não, perfume, embalagens para cremes de pele, copos plásticos, copos de vidro, caixinha de leite, embalagens de requeijão, pomadas para cabelo masculino ou creme feminino, embalagens de sorvete, embalagens de shampoo e condicionador, o rolinho do papel higiênico e, claro, as famosas tampinhas. E dando continuidade ao assunto, nós estamos com a Meire Aparecida, que é pedagoga e empreende a partir de materiais reciclados. Com isso, ela contribui na escola, ensina. Seja bem-vinda, Meire. Obrigada. Conta um pouco pra gente, nós estávamos aqui conversando, eu estou encantada com tantos materiais. Conta pra nós como que é feito, como é esse trabalho seu na escola. Obrigada pelo convite, Vivi. Esses materiais, eu aproveitei uma lata de leite em pó que tinha em casa, né? E a partir dessa lata de leite em pó, eu fiz uma decoração para uma mesa de aniversário, certo? Esses aqui são alguns dos materiais que nós utilizamos para poder fazer essa lata. E é o que nós vamos ensinar para você, tá bom? Para vocês, né? Para o público, né, que estará nos assistindo. Como que ele pode, a partir de um material que iria para o lixo, fazer uma decoração maravilhosa para uma festa de aniversário. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo para se chegar a essa decoração. Meire, é importante também respeitar o tempo da secagem, né? Exatamente. Explica pra gente, para ter um bom resultado, como que é feito essa parte de aguardar o tempo correto para secar. Primeiro passo, pintar a lata, né? Nós utilizamos um pincel macio, a tinta branca para dar o fundo, vemos com o tecido, tá? Que a gente já deixa previamente recortado, cola, depois vem com esse acabamento e depois vai agregando à decoração os outros materiais, que são esses materiais que estão aqui, tá? As florzinhas, a manta de pérola, a manta de strass, os laços, as flores, os cordõezinhos, esse cordãozinho aqui chama cordão de São José, as manta de pérola colorida também, strass, borboletas. Daí, essa finalização aqui fica de acordo com a criatividade de cada um. Meire, eu sei que você tem sua renda fixa, que você é pedagoga, mas uma dona de casa, mãe de família, é possível tirar um valor considerável? É possível empreender ali dentro de casa, conciliar essa jornada com os filhos e ter um valor considerável por mês empreendendo a partir desses materiais? Sim, claro.
A ideia é essa mesmo. Essa mãe que está em casa, uma mãe solo, ou mesmo que tenha seu esposo que trabalhe fora, mas ela fica em casa, ela pode sim conseguir uma renda até razoável com esse tipo de trabalho. Ela pode apresentar para suas vizinhas, para sua família, para os seus conhecidos, colocar na internet, né? Hoje nós trabalhamos muito com a internet, publicar na sua página do Instagram, e conseguir sim ganhar uma renda extra para ajudar em casa também, né? Com esse tipo de material, a partir do reciclado. E agora, para finalizar, Meire, explica para nós como é possível esse tipo de material colaborar, contribuir dentro das escolas. Olha só, Vivi, esse material, as latinhas, por exemplo, de leite em pó, nós podemos utilizar na escola para contação de história. A gente monta as histórias, recorta, coloca dentro da lata e conta a história para os alunos, retirando essas histórias de dentro da lata. Outros materiais também reciclados são esses aqui, ó, que nós podemos trabalhar com as nossas crianças, fazendo a reutilização dos materiais, como eu já disse, né, que vão para o lixo, fazendo, por exemplo, um chocalho, um palhacinho, um biboquê. Esse brinquedo aqui, ó, também pode ser trabalhado na aula de arte. Meire, eu quero agradecer demais a sua participação. Eu acredito que contribuiu bastante para o pessoal que está nos acompanhando e me ajudou também a olhar com outros olhos os materiais reciclados. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco do meu trabalho e do que nós podemos fazer com esses materiais que iriam para o lixo. E conte comigo, tá? Sempre que precisar estaremos aqui para somar com vocês. A Cerrado Créditos tem um recado para você, trabalhador. Já teve a carteira assinada ou ainda tem? Solicite antecipação do seu saque do FGTS. Fácil, rápido e seguro. Faça uma simulação. Cerrado Créditos. Mais de 15 anos de mercado, trabalhando com responsabilidade e compromisso. Cerrado Créditos. 3093 2624. Avenida Goiás, número 350, Centro, Goiânia. No quadro Responsabilidade Social de hoje, venho conversar com vocês sobre a importância de se manter atento à altura dos comedouros e bebedouros do seu pet. Quando o comedouro e o bebedouro fica muito baixo, o animal acaba tendo que se curvar muito para conseguir comer e beber água. Isso pode parecer inofensivo, mas com o tempo acaba forçando o pescoço, articulações e a coluna, podendo causar danos. Quando o animal come e bebe água em vasilhas mais elevadas, ele acaba estando em uma posição mais confortável e natural. Outro fator importante é a questão da digestão. Quando ele está em uma postura mais alinhada, comedouro mais elevado, a comida ela passa mais fácil, né, de uma forma melhor do esôfago para o estômago, podendo evitar casos de regurgitação. E em cães de grande porte, podendo evitar casos de torções gástricas, que acontecem quando o animal come e ingere muito ar. Em animais que têm artrite, displasias, esse comedouro mais elevado, ele é indispensável. Venho mostrar para vocês algumas opções de comedouros mais elevados. Com uma elevaçãozinha, sempre importante manter próximo ao peito ou de uma forma mais elevada, porque ele não tem que se curvar tanto. Temos opções para cães, bem com a elevação e a opção principalmente para gatos. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Viver. Espero que você tenha gostado. Mas antes, temos o nosso momento de reflexão. Olá, meu nome é Aparecida. Quero trazer uma reflexão para vocês em João capítulo 14, versículos 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o maior exemplo a ser seguido. Além dele ser o exemplo a ser seguido, ele é também o caminho e a verdade e a vida.
E é verdade que nós só chegamos até a eternidade e a presença de Deus através dele. Jesus, ele é a verdade absoluta, ele é a verdade incontestável, ele é a verdade que permeia os nossos caminhos. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que era, que é e que vai voltar. Jesus é aquele que nos traz paz, alegria, vida abundante. É aquele que promete para nós uma vida transformada, a partir do momento que eu e você entendemos de fato e de verdade quem Ele é. E para isso, precisa crer na palavra dEle, precisa crer nele, porque Ele é suficiente, poderoso para mudar a história sua, para mudar a nossa história. E o foco final de tudo isso aí é verdadeiramente a vida eterna, vida abundância, vida plena com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É isso, gente. Fiquem todos com Deus. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.